nosso convidado hoje é o secretário municipal de planejamento da Prefeitura de Natal, Wagner Araújo. A Prefeitura estuda criar um cardápio de emendas para vereadores e a ideia é apresentar uma lista de opções alinhadas às prioridades da gestão municipal, mas também às prioridades dos próprios vereadores. O secretário Wagner Araújo está aqui com a gente. Bom dia, secretário. Bom dia, Diógenes. Bom dia, amigos da Mix FM. É com prazer que nós estamos aqui. Mas mais nada, é boa ideia. Quando eu li sobre o assunto, né, até cheguei a comentar aqui, é uma ideia muito bacana, porque, aliás, isso já ocorre, por exemplo, no plano federal, né, e essa participação boa, assim, alinhamento é legal. Mas vai funcionar aqui em Natal? Como é que vocês estão apresentando para os vereadores? Essa iniciativa é da Secretaria de Governo, o secretário Sérgio Freire, que faz articulação, inclusive, com a Câmara Municipal, e ela parte de experiências que já existem. Porque, assim, o orçamento do município é uma peça técnica, ela tem uma estrutura, tem enquadramentos, e as emendas, elas precisam necessariamente se enquadrarem dentro dessa peça. É como se fosse um Lego, em que você vai montando ali tem que encaixar, aquela estrutura e precisa ver se encaixa. Então, quando as emendas elas vêm de forma aleatória, elas não se encaixam, gera um problema difícil para a execução. Além do mais, as políticas públicas elas têm uma ordem de prioridade, né? Saúde, educação, infraestrutura urbana, né? Segurança, defesa social. Então, assim, é importante que a gente lembre-se disso, de que você, na hora de fazer escolhas, de onde destinar uma emenda, você leva em consideração essa ordem de prioridade. Né? O prefeito Paulinho é uma pessoa que tem uma grande relação com a Câmara, ele foi vereador, né, e presidente, dirigiu a Câmara Municipal durante muitos anos, então ele tem uma cultura fortemente legislativa e é bem receptivo a toda e qualquer contribuição e de boa relação, de articulação com o Legislativo. E as emendas, portanto, ele as respeita, as prioriza, mas ele achou que o momento era de a gente fazer esse trabalho de oferecer aos vereadores um cardápio de opções pré-definidos, serão cerca de 280 opções, não é pouca coisa, para que os vereadores trabalhem dentro dessas opções, né? Que aí essas opções elas já terão um enquadramento dentro da estrutura do orçamento, dos anexos orçamentários, já terá aquele valor predestinado. Então, assim, construção de escola, ou reforma de escola, melhoria numa praça, numa rua, ou programas os mais diversos. Tem programas de todos os tipos, de todas as secretarias, né? Como eu já disse, superando aí os 280 opções. Então, isso é uma coisa que está sendo pactuado com os vereadores, não é uma imposição do Executivo, provavelmente deverá até partir de uma própria lei, de iniciativa do Legislativo, né, dentro de um pacto com os vereadores. Eu acho que isso é bom para a cidade, é bom para todo mundo. E dentro dessa ideia, secretário, os vereadores vêm aceitando bem esse cardápio aí que oferta muitas possibilidades para a nossa região, né? Quando o senhor assumiu, inclusive, você falou sobre essa prioridade de tornar Natal uma protagonista regional. O senhor acredita que esse cardápio é uma medida que aproxima Natal desse protagonismo? Eu acho que sim. Os vereadores estão, sim, concordando, abraçando a maioria. Isso está sendo uma coisa que está nascendo dessa articulação, dessa conversa, desse diálogo entre executivo e legislativo. Não está sendo imposto, né? Exato, não está sendo imposto, né? Tanto é que uma coisa que poderia vir como decreto do prefeito Paulinho, os vereadores já estão dizendo, a gente pode até evoluir para um projeto de lei para deixar isso regulamentado de forma mais definitiva. E sim, respondendo sua pergunta, Duda, é uma coisa que aproxima os poderes executivo e legislativo da população, porque essas opções elas vão muito considerar fortemente aquelas dores que a população sente no seu dia a dia, né? Quem vive nos bairros, nas ruas, as pessoas que trabalham, que lutam, elas têm sempre assim coisas que elas gostariam, problemas que elas gostariam de ver resolvidos, ser sanados. E como o Parlamento, o Legislativo é o representante mais direto da população, dos bairros, dos segmentos, nós cremos que isso vai fazer com que haja um melhor enquadramento de necessidades e possibilidades. Ô Wagner, quanto à sua última estada aqui, você falou sobre aquele problema que havia com a Caerne, né?
e logo depois o ex-presidente da CAERN esteve aqui conosco e disse que não era bem assim. Existia, inclusive, da tua parte, você falou aqui a possibilidade da prefeitura sair da CAERN e migrar para uma outra empresa, de repente ter a sua própria tudo. Como é que ficou essa situação? A CAERN nos procurou para conversar, para dialogar, que era uma das coisas que nos levou vamos dizer assim, a nos posicionar daquela forma, né? E trouxe informações e trouxe dados e principalmente depois que houve essa mudança da gestão da presidência, né? Nós já fizemos cerca de 3 reuniões e eles estão nos trazendo informações. O prefeito Paulinho tem solicitado também a possibilidade de algum ajuste no processo que está em curso da CAERN, por entender que ele não é o melhor, ele tem... É uma parceria privada que está sendo... uma PPP com apenas 48 municípios, deixando o resto do estado de fora, sem perspectiva de que esses outros municípios na frente vão conseguir entrar, ter alguma solução. A CAERN não tem contrato com esses outros municípios que estão fora desses 48, nem pode ter, depois da lei do marco regulatório, a não ser que eles façam a licitação. Então, assim, é um assunto um tanto confuso, um tanto complexo. A prefeitura tem reivindicado, né, a possibilidade de ajuste nesse processo. A CAERN tem se mostrado aberta a esse diálogo, mas ainda não tivemos nada de concreto. Mas assim, o diálogo melhorou, a conversa está fluindo e a gente acredita que podemos evoluir. E houve uma mudança de gestão, né? Da presidência. De nome, isso, da presidência, né? Isso. Mas antes mesmo da mudança, o então presidente Roberto, ele já se reuniu, Roberto Sérgio, ele já se reuniu conosco, ele já trouxe ali bastante informação, se colocou à disposição, enfim, essa mudança de postura, ela já veio da gestão ainda de Roberto. Secretário, vamos voltar um pouquinho para a questão das emendas, que é importante. O senhor falou que vai ter um leque de mais de 200 opções para os vereadores estão participando, construindo junto com a prefeitura. Tem inclusive uma lei que pode ser até de autoria dos próprios vereadores, mas eu quero jogar luz em relação à bancada de oposição. Ela vai ter que também se adaptar a esse cardápio, ou vai ser uma adesão voluntária? Como é que vai funcionar, tendo em vista aí quem não concorda com a atual gestão? Vamos entender primeiro o que é o orçamento. O orçamento é o lugar, é a lei que todo ano é aprovada no final de um ano para viger no ano seguinte. Prevendo receita e despesa. Estima a receita e fixa a despesa. E tudo que a prefeitura for fazer, todo e qualquer gasto que for ter na cidade, quer seja de manutenção, de serviço de saúde, de educação, de obras, seja o que for, ela tem que estar prevista no orçamento. O orçamento é a chamada, assim, é a maior forma de controle do legislativo sobre o executivo, né? Porque é ali onde o legislativo controla o executivo. A oposição, a bancada de oposição, se ela participa da construção dessa solução, se ela opina sobre quais apresenta opções... emendas, inclusive. Exatamente, sobre a emenda sobre as emendas, né? Eu quero crer que acho que há um consenso aí, né? Porque, de fato, não há contraponto, não há necessidade de contraponto. O que está se querendo é uma organização, né? E deixar essas emendas como elas estavam antes, completamente aleatórias, soltas, além desse problema técnico de enquadramento de qualquer emenda na peça orçamentária da forma como ela é construída, como eu disse, como se fosse um Lego, em que você vai construindo peça por peça, e que se você vai construir uma casa com Lego, uma casa de brinquedo, você pode definir a cor da porta, se vai ser uma porta ou uma janela, mas você não pode botar um elefante dentro da casa, senão vai gerar problema. Então, as emendas aleatórias seria algo como isso. E quando você organiza, né, você continua preservando a prerrogativa, o direito pleno do vereador opinar e direcionar o recurso de emenda do orçamento do município para suas prioridades, as suas bases, os seus segmentos que ele representa, o seu bairro, mas isso passa a ser feito de uma forma organizada. No caso da prefeitura, no caso da Câmara Municipal de Natal, há a figura da emenda impositiva no Parlamento Municipal? Sim, essas emendas são todas impositivas, a do município, né? É uma regulamentação, um entendimento que foi feito, que os vereadores têm direito a designar cerca de 2% da receita tributária do ano anterior, né, em emendas parlamentares. E elas são impositivas. E elas são impositivas. E dividindo, esse ano parece que deu em torno de 900 e poucos mil reais.
Então, a regra é essa. O quanto é que foi a receita tributária? IPTU, ISS, TIV do ano anterior. Então, 2% disso os vereadores podem destinar por emendas. Secretário, nós já temos aí 9 meses de gestão, né, da Prefeitura de Paulinho Freire e da sua, quando você assumiu a secretaria. Uma das obras, né, que foram prometidas pelo prefeito e que é muito importante para a mobilidade urbana aqui da capital é a Via Mangue. E eu queria saber como é que está o planejamento dessa obra tão importante para a capital, porque liga, né, a ponte de Igapó com a ponte Newton Navarro, muito importante para o morador da Zona Norte. Muito bem. A Via Mangue é, de fato, um compromisso assumido pelo prefeito Paulinho, um dos mais vistosos, né? Está no seu plano de governo, registrado na Justiça Eleitoral, está no PPA, que foi encaminhado em maio para a Câmara, que está sendo votado, inclusive, hoje, para a vigília de 2026 a 2029, e está num plano de investimento que está sendo discutido nesse momento com a Caixa Econômica Federal, dentro do programa do PAC FGTS, que é um recurso que é financiado pelo município para obras de infraestrutura. Tem também outras opções que nós estamos olhando para ver se as condições são melhores com o Banco Mundial. Então, o projeto já começou a ser elaborado, já foram feitos lá umas primeiras visitas, o pessoal da topografia já está em campo. Já tem estimativa de valor, secretário? Ainda não. Nós não temos essa estimativa, porque isso vai vir com o projeto. Não temos, porque assim, é uma obra num lugar um tanto complicado, né? O próprio nome já diz. Quantos quilômetros? É a Via Mangue. Licença ambiental? É cerca de 9 quilômetros aproximadamente. Né? E tem licença ambiental, tem toda uma discussão. Tem, né? Uma licença ambiental, né? Assim, em princípio a gente imagina que aquela obra ela pode ser uma obra complicada do ponto de vista de licenciamento, mas a informação que nós temos, inclusive dos próprios técnicos na área de meio ambiente, é que não, ao contrário, ela vai ser uma obra boa, porque ela vai criar um delimitador para evitar invasão ou entrada ali naquela região mais sensível ambientalmente. Porque a estrada passa, você também acaba adensando, né, em determinadas áreas. E aproveitando, viu, Pedro, só um minutinho, a gente está falando de meio ambiente, licença, tem a questão do Parque Linear, sim, na Zona Sul, que foi anunciado como uma perspectiva da gestão de Paulinho Freire. Como é que está essa história do Parque Linear, secretário? O Exército fez um acordo com a Prefeitura, fez uma CDRU, que é uma concessão de direito real de uso. Em troca disso, a Prefeitura vai realizar investimentos dentro das instalações do Exército, da ordem de 16 milhões de reais. Isso aí já tem um valor, né? Já tem um valor. E isso possibilita que o município, então, implemente esse parque que é tão desejado pela população, né? As pessoas ainda têm dificuldade até de entender como é que até agora nada foi feito ali naquela região. Não no sentido de ocupar ou criar qualquer pressão antrópica ali no chamado ali no nosso glorioso Parque das Dunas. E preservar também, né? Preservar, contemplar, né? Ter como ativo ambiental, né? Mas de uma forma que concilie também com a necessidade e o direito à cidade que todos nós temos. Então, essa é uma discussão, toda vez que você trata disso, tem questões até passionais, às vezes ideológicas, enfim, mas a gente está tentando aí, respeitando todos o espectro de opiniões, de posições sobre o assunto e, claro, sempre lançando mão das normas, da legislação, né? E aplicando essa legislação aos fatos, que às vezes é uma dificuldade que as pessoas têm. Tem uma norma que diz que isso é assim ou é daquele jeito. Tá, mas qual que é o fato que essa norma está sendo aplicada? E às vezes a interpretação ou desvirtuamento do fato gera problema. Mas a gente está trabalhando nisso com a devida cautela, mas a gente realmente acha que temos ali, sim, um grande projeto que Natal todo deseja e que o prefeito Paulinho abraçou e que vai tocar. Secretário, dentre todas as obras que vocês receberam, que não estão ainda concluídas, o hospital é, sem dúvida, o maior calo? Eu não vou... Palavras suas, né? Grifo nosso. Grifo de vocês. Eu gostei não, mas assim, é o maior obstáculo. Desafio. A Cias gosta mais de desafio. Muito brincadeira. Mas eu tenho certeza que o senhor entendeu. Com certeza. Não, assim, de fato um desafio, né? Como diz Diógenes, né? Que a Prefeitura tem, que é concluir a obra, ou concluir as etapas, a segunda etapa da obra. Tem uma parte que já foi entregue, já foi concluída, né? Mas assim, o hospital é um desafio muito grande, é uma coisa que custa caro fazer, custa caro equipar, custa caro manter, né?
mas é uma necessidade que a população tem. A prefeitura está fazendo um planejamento para exatamente entender o que é que a prefeitura vai ter, deixa de gastar em outras estruturas que hoje são mantidas pela falta do hospital, para compor as condições de concluir, de manter o hospital. Também ele, uma vez construído, ele tem uma receita, mas a gente observa, por exemplo, né, a questão da relação institucional que nós temos aqui no Estado. Ora, o município está construindo um hospital já com boa estrutura numa localização. O governo do Estado resolveu fazer outro hospital bem próximo. Isso. Né? Então, assim, você fica às vezes sem entender qual que é o planejamento, a falta de integração, né? E a prioridade, porque se fosse assim, o governo e o prefeito, dizia, peraí, você está construindo um hospital, eu estou conseguindo dinheiro aqui, vamos se juntar aqui. Unir esforços. Vamos unir esforços e vamos fazer um hospital talvez maior, melhor e mais rápido e com garantia. Olha, pelo que eu sei, foi tentado isso na gestão passada, entre o prefeito Álvaro Dias e o governo Fátima, e não houve entendimento. Então ele partiu para o projeto dele, a governadora partiu para o outro. Então, aí a política, quando não resolve as coisas, né? É verdade. Agora, à vista do que vocês estão analisando os números, esse hospital vai funcionar? Sai do papel ou vai virar um elefante branco? E pegando um gancho de hoje está falando, também se falou que na possibilidade de ser feito uma PPP no hospital. Tá. Bom, eu não sou secretário de saúde, eu não vou aprofundar muito o assunto, mas eu vou dar informações, né, como alguém que está na gestão e também falar um pouco do que eu penso. Primeiro é isso, essa falta de integração gera esse tipo de problema. Você tem ali uma situação que passa anos e anos sem solução, sem ter um hospital que está tanto necessário. Aí quando alguém começa a fazer, o outro começa do outro lado, e por que não se junta? Afinal, não existe doente municipal, nem doente estadual, não existe doente federal. Existe doente, é o cidadão, ele quer essa solução. E é para o município uma boa solução integrar-se com o Estado, e principalmente quando cuida de saúde de média complexidade, que é mais a responsabilidade do Estado. Mas essa questão de se o hospital vai andar, sim, o hospital vai tocar, a obra está sendo retomada, o prefeito Paulinho destinou recursos, também está buscando recursos, está viabilizando recursos com emendas federais. Teve aí uma emenda que se conseguiu agora, que seria de 25 milhões, mas terminou sendo reduzida para 10, porque houve aquele corte das emendas federais, né? Ele também está alocando outros recursos e está buscando, sim, fazer uma solução que atraia investimento privado para, pelo menos, algumas atividades do hospital, né? Mas isso é uma coisa que, essa coisa da iniciativa privada, da participação, de uma possível parceria, ainda não está definida em relação ao hospital. O fato é que o hospital está tocando, está sendo... Então, apesar da roupa branca dos médicos, dos enfermeiros, não vai virar um elefante branco, não? Não, o senhor garante. Não, o prefeito Paulinho está determinado, ele sabe da responsabilidade, é um desafio, como você bem disse, né? Mas ele sim está determinado a concluir a obra, entregar ela por completo. Deu certo hoje, né, Wagner? Obrigado, desculpa, Wagner. Não, que é isso, que eu estou brincando. Não tô nem, né, até porque você sempre foi muito atencioso nas entrevistas, obrigado. Tudo tal. Né? E os imprevistos acontecem, né? Mas o importante é você ter vindo para dar uma informação, né, tão importante como essa, entre outras coisas, né? Obrigado por sua presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço, Jorge, Duda, Pedro e a todos da Mix FM.